E aí, gente, Alien Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar, terminar na verdade, meio que uma biografia sobre o David Ritz Finkelstein, que foi um cara muito importante para física quântica em geral. A gente vai ver que o objetivo principal dele era quantizar o universo, né, de tentar explicar as coisas no seu parâmetro mais fundamental, como o universo funciona, né? Então os modelos dele são realmente fundamentais, né? No sentido de que ele quer explicar o acho que vai ficar mais claro posteriormente, mas ele queria explicar a maioria dos artigos, explicar como a física quântica interage no universo em geral, né? Algo mais geral. E no archive, tá? Não tem todas, mas tem alguns dos principais papers do Finkelstein, mas não tem todos. A gente vai falar sobre alguns aqui. Alguns são um pouco difíceis de ler, porque tem muitos conceitos únicos que, por exemplo, grupos de Lie, ou Lie groups, né? Então é uma coisa que você tem que saber, que ele vai usar muito. Coisas como álgebra de Lie, vários tipos de álgebra diferente, vários tipos de grupos diferentes que ele vai usar, vários ao mesmo tempo, estatísticas de Palev, enfim, várias coisas que ele vai usar que são assim, você vai ler, tipo, talvez você não conheça esse termo, né? Aí você tem que estudar esse termo para depois entender o que está tentando dizer. Então, muitos dos papers dele eu não consegui ler porque realmente é muito difícil. Os que eu li foram os que eram mais relacionados a áreas focadas mais em, por exemplo, esse da natureza como um computador quântico. Tenta descrever o universo como um computador quântico, que é um dos papers mais legais dele. E os outros, os que eu vou mostrar aqui são os mais fáceis de entender, pelo menos na minha visão. Só a parte de cima que tá errada, né? É de outro slide. Mas enfim, esse paper é relacionado a set álgebra, álgebra de sets, que basicamente vai ser importante não só na teoria de campos quânticos, mas como disse na questão dos fundamentos matemáticos por trás de como a gente entende a, a maneira como se comporta a, sistemas envolvendo questões quânticas. Talvez essa seja a forma mais simples de explicar, talvez, na minha mente. Esse paper também é bem legal. Tipo, que esse tema aqui tem vários papers que tem praticamente quase o mesmo nome até. E vão explorar o mesmo tema de formas diferentes. Então esse tema aqui ele fala muito. E esse daqui é um dos papers mais gerais. Parece que foi republicado em 2018, enfim. Porque ele morreu em 2016. Mas é o universo como um computador quântico, né? Inicialmente, quando eu li esse paper, eu pensei que estava falando sobre computação quântica, né? Mas na verdade, o objetivo é falar do universo, né? Então, é o QUINIVAC, Quantum Universe as a Computer. Então, entender o universo em si de uma forma de analogia, tá? Como um computador, como um conjunto de sistemas, e ele vai descrever certos sistemas que a gente vai citar para descrever esse universo. Como eu disse antes, ele queria, o objetivo final dele seria quantizar o universo, né? De explicar como as partículas do modelo padrão da física no geral se comportam, assim, de forma geral. Mas esse paper é bem interessante porque ele é pequeno, mas ele mostra algo extremamente que é uma coisa que é uma coisa pra gente pensar, né? Até da questão de pesquisa nessa área, né? Da parte da questão cosmológica, né? Porque é um paper sobre cosmologia aqui. De tentar se existem leis que são observáveis, né? Que governam os astros do universo, relacionado, por exemplo, a estrelas, buracos negros, quasars. Todos esses sistemas eles têm
assim, eles têm uma regularidade, uma simetria que é bem vista. E por isso que essa questão de tentar ver o universo como um computador nesse sentido. Um, um sistema, né, que pode ser mensurado e é um sistema computável, né? Mas não tem como não sair da filosofia, até ele vai dizer uma parte disso, mas enfim. A parte filosófica disso. Algumas das coisas que ele vai usar, além da relatividade, é grupos de Gauge. Então, ele usa muito teoria de grupos, né? Então, se você já manja um pouco de teoria de grupos, você já vai ter um pouco de facilidade em ler. No geral, né? A álgebra de Clifford, não só dele, mas de outros tipos ele usa em outros artigos, mas a álgebra de Clifford. E o objetivo que é quantizar todas as suas propriedades, né? As propriedades que governam o universo, né? No nível microscópico também. Então, é basicamente isso. E tem uma frase que ele cita que eu acho que resume um pouco o paper. Todos os processos dentro do universo, né? E lembrando, pensa no universo como um computador. Todos os processos são finitamente compostos de processos elementares finitos. Então, nesse sentido, o universo é um supercomputador que é computável. E quando eu digo computador, pensa em informação, né? Então, a informação dentro do universo, né? Ele é regido através de leis que são observáveis, a leis relacionada à gravidade, relacionada à massa, relacionada à energia. Então, a gente vê leis elementares. Essas leis são, assim, a minha visão, né? A minha interpretação do texto, né? Da tese dele. Essas leis que regem o universo são processos finitos. E esses processos finitos, esses conjuntos de processos finitos contêm processos elementares que governam esse sistema, que talvez a gente descreva como a forma que ele descreve no paper. Não é só isso, mas porque eu acho que esse paper também é importante a gente ver outras questões que ele usa em outros papers para ajudar aqui. Por exemplo, não é que tipo só os grupos de Gauss, só a álgebra de Clifford seria a forma de descrever o universo. Não, tem várias outras questões que poderiam ser adicionadas também, mas é basicamente isso, né? Então, pensando em processos computacionais que são meio que a parte fundamental que rege o universo, né? Eu, sendo cristão, eu creio que tem um Deus que rege esse universo. A Bíblia vai dizer que todas as coisas subexistem, né? Pela, pela majestade de Deus, né? Tentando fazer uma paráfrase, né? Se não me engano, é Hebreus, que fala sobre isso, né? As coisas subexistem, né? No sentido de que os processos elementares eles se eles têm uma base firme na mão divina, né? Na, mas aí é sua opinião, tá? É só a minha interpretação e a minha visão particular desse tema. Então, no geral, assim, os papers deles eles são muito relacionados à cosmologia. A gente viu um relacionado ao buraco negro, mas no geral esse é o foco geral da pesquisa dele. Esse é uma coisa que eu não sabia antes, estatísticas de Palev e Cronon, também não sabia o que era isso. Cronon é basicamente é uma visão que tenta dizer que o tempo ele não é contínuo, né? Eu não consigo explicar isso, mas basicamente que o tempo não é contínuo. Esse paper ele vai descrever o espaço, definições do espaço-tempo de forma cosmológica, né, no universo, e usando grupos de Gauss, usando vários tipos de álgebras específicas, e basicamente isso. Esse paper é praticamente só sobre espaço-tempo. Então, de novo, a visão cosmológica dele. E muito bom, por sinal. Esse que foi o primeiro que eu li dele, que eu achei mais interessante. Também é o mesmo tema do Quirnivac, né? Falando sobre o universo. Mas, basicamente, ele quer, de novo, dizer os processos de uma forma mais...
como posso dizer, não rigorosa, mas mais prática, né? Ele quer demonstrar, principalmente no final, ele meio que mostra como a gente pode ver, assim, visualizar as formas que o universo pode ser visto como um computador quântico, né? Lembrando que isso é uma analogia, né? Quais são as formas que a gente consegue descrever usando a matemática, né? Usando teoria dos grupos, usando álgebras específicas e usando estatísticas relacionadas... Estatística não, né? Mas usando as questões de entender, principalmente gravidade quântica, por exemplo, quantum gravity. Então, os papers dele, no geral, eles são papers buscando fundamentar os processos que regem o universo. Então, entenda isso, é uma cosmologia específica. E, de novo, o paper do amigo dele, né? A perniciosa influência da matemática na ciência, do Schwartz, uma resposta ao Wigner. E nesse paper aqui, né, tem uma citação, que esse paper ele meio que foi escrito, né? Se não me engano, é o próximo, que vai ser uma homenagem ao Schwartz, o Jacob Schwartz, que era amigo dele desde da época da escola. Mas nesse caso, é uma citação do Schwartz. Uma citação de um artigo do Jacob Schwartz, que nesse caso é esse. Então ele vai dizer, que é importante, isso aqui vai influenciar muito o Wittgenstein. A estrutura de operadores matemáticos em um espaço de Hilbert, que vai ser a soma de um sistema quântico, né? Nesse caso, de forma geral. Então, as operadoras estruturais da matemática no espaço de Hilbert e transformações unitárias são claros. E é certo que a interpretação da matemática para dar essas asserções físicas, né, para dizer que isso é verdade ou não, particularmente essas asserções, essas afirmações, essas proposições da matemática sobre as ciências naturais, né, aplicadas na física, são sobre experimentos gerais. Mas, principalmente, um exemplo geral é teoria da relatividade, questões relacionadas à gravidade, coisas que você pode medir e provar sem nenhuma dúvida. Aí vai a parte rosa, mas a grande pergunta, que é a grande questão, é a elaboração sistemática de uma visão de mundo que a física quântica provê não foi respondida. Então tem muitos detalhes relacionados à física quântica que não são respondíveis no momento, principalmente por simplesmente você não é que nem a física clássica, que você consegue medir as coisas com acuracidade quase perfeitas. As coisas são difíceis, né? Tem vários problemas que interferem em você conseguir fazer ter uma acuracidade em sistemas quânticos. E tem essa questão, será que a gente consegue realmente dizer que a gente conhece tanto a física quântica quanto parece? Talvez seja esse a propósito dessa frase. E no final ele vai falar que questões filosóficas são da mais profunda significância, elas podem estar envolvidas, né? E o formalismo matemático talvez esteja escondendo assim bastante coisa, assim como revela, né? Então eu teria que ler o paper inteiro dele, que não tem de graça online, mas é bem legal assim ver essa questão de que ver o contraposto, né, de Wigner, que diz que na verdade a matemática é extremamente efetiva na física, mas às vezes a gente não consegue provar as coisas, né? Por exemplo, a própria as teorias que o Wittgenstein desenvolve nos seus artigos, né, de quantum set theory, né? Teoria de setes quânticos, né? É uma teoria que ela tenta descrever a lógica por trás da física quântica, mas talvez não seja tão acurada quanto parece. Então talvez a própria matemática que a gente usa para provar as coisas, dependendo da coisa que a gente quer provar, dos sistemas que a gente quer descrever, talvez não descreva o sistema da forma como deveria e dê resultados não tão satisfatórios, né?
E aqui nas referências é uma coisa importante que vai falar bastante sobre as influências do Frankenstein ao longo da vida, né? Esse paper de 2017. Então vai falar aqui, ó, nas referências, né? Sobre Jake Schwartz, que a gente citou, Martin Davis, que a gente vai falar que eles ensinaram muito sobre a questão de lógica, né? Principalmente relacionado ao Gödel, ao teorema de Gödel que eu falei anteriormente. Roger Penrose e Richard Feynman, bem famosos, né? Mostraram a questão dos spins, né, de partículas relacionados ao espaço-tempo. Palestras do Lindisfarne, Lynn Margulis, que não conheço, em simbiogênesis. No paper dele sobre Palev Statistics, né, ele conheceu o Tivilar Palev e ele mostrou esse tema para ele. Enfim, ele vai citar várias pessoas que ajudaram ele durante sua carreira, né? Ali, ó, Frank Smith, que falou mostrou o conhecimento dele nas álgebras de Lie e Clifford, que ele vai usar muito nos seus artigos. Até vai citar parece ser a esposa dele ou filha, que é a Shulamit Ritz Wilkenstein, que tem o nome dele, né? Então deve ser alguma coisa do tipo. Então várias pessoas que ajudaram ele ao longo da vida. Esse também aqui nesse paper específico, que era em memória do Jack Schwartz, foi talvez uma forma dele falar, resumir assim as maiores influências na vida dele. Essa, por exemplo, uma das que ele cita, não sei se ao certo quem é, mas parece ser a esposa dele, a idade bate assim talvez. Então, Shulamit Ritz Wilkenstein. E ela é da área de psicologia, no caso. Então, David Ritz Wilkenstein. Se alguém perguntar o que você vai dizer para alguém, vamos supor que ela, me cita um físico que não é muito conhecido, mas que merece assim ser lembrado, né? David Ritz Wilkenstein, né? O homem que ajudou a entendermos melhor o Schwarzschild Radius, o raio da circunferência de um buraco negro, que a gente vai falar, né? E que as coisas podem fluir somente para dentro do evento de horizonte do buraco negro, que vai ser aplicado isso por Penrose para explicar como o buraco negro funciona. Então é um paper muito interessante dele que realmente foi importante para o Penrose no seu artigo, né? E no geral ele tentou fundamentar vários sistemas para tentar descrever o universo, como funciona, né? Um homem que tentou quantizar, né, o universo, explicar como as coisas funcionam nessa questão. Então, no geral, ele foi um grande físico, alguém que foi honrado depois da sua morte na sua cidade e pela sua universidade, a Yeshiva University, provavelmente uma universidade meio que judaica, né, pelo nome Yeshiva. Então, era isso. Espero que esses vídeos tenham sido úteis. Espero que você tenha aprendido mais sobre a vida desse pesquisador de origem polonesa, né, e judaica, que contribuiu tanto para a ciência, mas talvez nem todo mundo conheça ele, né? Então, eu creio que os papers dele talvez sejam usados posteriormente de uma forma mais relevante. Então, era isso, até o próximo vídeo.